O caso de hoje fala sobre o fantasma de um homem que teria sido registrado em vídeo durante uma missa de aniversário de uma de suas avós. Essas imagens foram analisadas por especialistas e até hoje esse vídeo é considerado um dos melhores, com uma suposta imagem de algo sobrenatural. Hoje vamos falar sobre a aparição de Cláudio Ronaldo. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto e um documentário feito sobre ele. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode dizer se já conhece essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando ou sugerindo uma nova história estranha ou sobrenatural para trazermos para este canal. Verifique também a possibilidade de ajudar o canal se tornando membro e no nível perito o seu nome aparece no vídeo durante algum momento. Cláudio Ronaldo Cardoso nasceu em 31 de dezembro de 1960. Ele era o segundo filho de um total de 5 filhos, do casal Dirce e Donato. Toda a família morava na cidade de Belém, conhecida popularmente como Belém do Pará, a capital do estado do Pará, e a segunda mais populosa da região norte do Brasil, com uma população estimada em mais de 1,5 milhão de habitantes. Cláudio Ronaldo era conhecido por ser muito extrovertido, brincalhão e simpático. Embora seus pais tenham conseguido proporcionar uma vida considerada acima da média, com ele frequentando escolas particulares e recebendo aulas de violão e inglês em casa, o Cláudio não se interessou em concluir uma faculdade. Ao invés disso, ele ingressou na aeronáutica quando ele completou 18 anos. Mas ele ficou lá por pouco tempo e saiu dos serviços militares recebendo um diploma de honra ao mérito em março de 1980, um pouco mais de 19 anos. Foi nesse mesmo período que ele começou a apresentar alguns sintomas estranhos. A princípio, ele tinha uma coloração pálida que foi aumentando gradativamente, mas depois outros sintomas mais agressivos surgiram, como a perda parcial da visão do olho esquerdo e passou a ter problemas para se locomover. Só alguns anos depois, e após passar por vários médicos, hospitais e exames, é que ele foi diagnosticado com anemia hemolítica, uma doença tão rara que o Cláudio foi a 4ª pessoa no mundo inteiro a ter esse diagnóstico. Anemia hemolítica é um tipo de anemia autoimune que até o momento ainda não tem uma cura, embora tenha alguns tratamentos, e naquela época a família do Cláudio, que morava em Belém, teve inclusive que fazer frequentemente viagens para São Paulo e para Brasília com ele para procurar alguns tratamentos que melhorassem o seu estado de saúde e tentavam de alguma forma obter a cura. Mesmo com os tratamentos, a saúde do Cláudio foi se deteriorando aos poucos, a ponto de em 1986 ele perder a visão por completo e passou a andar se segurando no ombro do seu pai ou de quem o estivesse o acompanhando. Durante todo esse tempo, mesmo com as dificuldades e dores, o Cláudio sempre se manteve otimista, positivo e tranquilo. Ele não ficava agitado, nem mesmo quando ele parou de enxergar. Em agosto de 1990, o Cláudio teve uma dor de cabeça muito forte. Ele foi então socorrido para o hospital, onde uma enfermeira aplicou uma medicação usada para tratamento de enxaquecas, a cibalena, mas ela não sabia que esse remédio não deveria ser usado no caso dele. Ao invés de melhorar, o Cláudio piorou e veio a óbito 2 dias depois, em 16 de agosto de 1990, aos 29 anos. O Cláudio foi então velado na igreja de Nossa Senhora Aparecida e foi enterrado no cemitério Santa Isabel, onde cerca de 600 pessoas compareceram. Os pais do Cláudio, Dirce e Donato, compareciam todas as semanas no túmulo do filho,
E em uma das ocasiões, eles tinham pedido para fazer a foto que ficaria presa na lápide, aquelas que tem a imagem da pessoa falecida junto a algumas informações dela. Quando ele entregou essa foto ao jovem que trabalhava no cemitério para que ele fixasse na moldura, o garoto, que tinha apenas 16 anos, ficou pálido, afirmando que ele conhecia aquele homem da foto, pois sempre que o Sr. Donato entrava no cemitério, o pai do Cláudio, aquele homem da foto, o Cláudio, era visto entrando o acompanhando, segurando no seu ombro, exatamente como ele fazia em vida por conta da cegueira. Embora o Donato e a Dirce, os pais do Cláudio, fossem católicos e relutassem para acreditar no que aquele garoto havia dito, eles viram pela expressão assustada do menino que ele não mentia. 4 anos depois, no dia 17 de dezembro de 1994, a família realizava uma missa particular de aniversário para a avó materna do Cláudio, que completava 80 anos, na igreja Nossa Senhora Aparecida. Por ser uma ocasião especial, a família toda compareceu a esse evento, que foi então filmado desde o início da celebração. Enquanto os filhos e netos falavam no altar, uma câmera filmadora de VHS amadora gravava os convidados. Toda a missa ocorreu normalmente, sem nenhum imprevisto, e depois disso, a câmera foi enviada para uma loja especializada para converter o vídeo para ser assistido mais tarde em um videocassete, como era usado naquela época. Alguns dias depois, o primo do Cláudio recebeu essa filmagem e assim que ele assistiu pela primeira vez, ele pôde notar ao fundo quando 2 pessoas se aproximam e se sentam nos últimos bancos. Imediatamente, ele reconheceu uma dessas pessoas como sendo o falecido Cláudio. Nas imagens é possível notar que as 2 pessoas aparecem de repente andando no meio do corredor, e além disso, mesmo ele passando ao lado de algumas pessoas, ninguém teria virado o rosto para o lado ou para trás para ver quem estava chegando, uma coisa instintiva do corpo humano quando percebe a aproximação de alguém por trás. Cláudio, que é o primeiro a aparecer, estaria de blusa preta, e quando ele faz menção em ir para frente, ele teria percebido que havia sido visto, então ele voltou para trás e se sentou. O outro homem que aparece ao seu lado, usando uma roupa branca e óculos, teria sido interpretado como talvez um guia espiritual, já que ninguém da família reconheceu quem ele poderia ser. Segundo a família, é possível notar que os 2 permanecem sentados durante toda a missa de celebração. Segundo a doutrina espírita, após desencarnar, o espírito pode receber uma autorização para visitar os entes queridos que ainda estão no plano terreno. E é isso que a família acredita que o Cláudio tenha feito. Lembrando que aqui estamos resumindo um dos pontos dessa doutrina e explicaria a presença do Cláudio com um guia espiritual na igreja. Essa gravação foi mostrada a todos os familiares e sem precisar que alguém dissesse nada, todos eles imediatamente identificaram Cláudio no fundo. Estranhamente, ninguém teria os visto durante todo o tempo e foi afirmado que nenhum estranho se fez presente durante aquela cerimônia. A família, então, procurando alguma resposta plausível, e os pais enviaram uma cópia do vídeo ao padre Oscar Quevedo. E foi depois disso que essas imagens se espalharam, sendo geradas várias cópias que foram enviadas a emissoras e repórteres de televisão da época. Mariluz Coelho era jornalista e sempre foi evangélica, e embora naquela época ainda não existisse montagens como hoje em dia, já existia algumas edições e cortes feitos por profissionais, e essa repórter suspeitou que fosse uma montagem e enviou então essas imagens para grandes produtoras de vídeo, de amigos dela, e todos foram unânimes em dizer que aquela fita estava limpa, que não houve ali nenhum tipo de edição ou corte.
Foi aí então que ela decidiu fazer uma reportagem sobre o caso. Essa reportagem foi transmitida durante quase 2 semanas seguidas em várias emissoras no Pará, até que uma das emissoras transmitiu em nível nacional, o que gerou um grande sensacionalismo e medo em muitos que viam as imagens. Dirce e Donato chegaram a dar entrevistas sobre o caso, onde chegaram a serem confrontados pelo padre Quevedo, que não acreditava nas imagens. Porém, a família reconheceu em rede nacional que o caso é de fato uma aparição sobrenatural do espírito do já falecido Cláudio Ronaldo. Essa história teve uma grande repercussão e chegou até a mídia internacional, sendo analisado por vários especialistas, e todos afirmam que de fato os dois homens aparecem no meio do corredor de maneira inesperada, e muitos atestaram não haver uma explicação plausível para essas imagens. Houve quem especulasse que o vídeo tinha sido feito com um jogo de luzes propositalmente quando foi filmado, mas a família afirma que nada daquilo foi planejado. Para alguns líderes de outras religiões, trata-se na verdade talvez de um espírito mal disfarçado para se infiltrar na família, e para os céticos seriam apenas duas pessoas normais que se sentaram para acompanhar a missa. Porém, não se consegue explicar de onde os dois teriam surgido. Além dessas duas aparições, a primeira dele sendo visto no cemitério andando com o pai ao visitá-lo, e a segunda registrada em vídeo, os parentes e amigos afirmam que nos anos seguintes foram visitados por Cláudio. Depois disso, mesmo a família sendo católica, alguns afirmam que passaram a pesquisar sobre a doutrina espírita e aceitaram o fato de que o espírito do Cláudio tenha ido os visitar. O caso do Cláudio teve uma exposição ainda maior na sua cidade natal, Belém, e essa história acabou inclusive se tornando algo contado de geração em geração, se enraizando na cultura local, o que o fez ser conhecido como um santo popular, um milagreiro. Na lápide dele está escrito a seguinte frase: "Fez do sofrimento generosidade, peça uma graça." Porém, não há registro de que ele tenha sido reconhecido pela Igreja Católica como um santo. Essa frase seria uma menção ao fato de, embora ele ter sofrido durante anos com uma doença, ele nunca reclamou, nunca esteve triste ou aborrecido. Pelo contrário, ele sempre estava grato pela vida. O túmulo dele ainda é muito visitado por moradores na região que fazem pedidos em seu nome. Inclusive, já recebeu a placa de agradecimentos por graças alcançadas e se tornou parte do conto popular de Belém. Esse não foi o único caso em que espíritos, fantasmas, aparições ou entidades foram capturadas em vídeo, mas devido à época 1994, que era mais difícil de se manipular imagens, esse é um dos poucos vídeos reconhecidos internacionalmente como verídico. Como dito antes, em 2021 chegou a ser feito um pequeno documentário sobre o caso, e o pai do Cláudio, o Donato, mesmo já sendo de bastante idade, deu seu depoimento novamente, onde ele afirma que acredita que foi sim visitado pelo seu filho naquela igreja. Ele chegou a escrever um livro sobre o caso, porém há poucas informações sobre esse livro e infelizmente não conseguimos localizá-lo para poder mostrar mais detalhes. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.